Olá, boa tarde, pessoal. Estamos de volta aqui com a programação do primeiro Fórum Online de Cultivo de Moluscos, um evento que é promovido pelo IFMA Campus São Luís Maracanã, por meio do Núcleo de Maricultura. Esse núcleo é bem importante para a nossa instituição, que está completando 10 anos de atuação. Nós vamos passar agora para a segunda palestra, que tem como tema produção e impacto das microalgas na produção repetindo, produção e impacto das microalgas na produção de moluscos bivalves, que será ministrada pela professora Daniele Matias de Macedo Dantas. Mas antes, para fazer aqui a mediação deste evento, nós vamos convidar a professora Ilana Ferreira Marinho, da Universidade Federal do Maranhão. Ela que vai fazer a mediação e acompanhar todos os comentários e as perguntas que vocês vão nos mandar. Aproveito aqui para agradecer a presença de cada um de vocês, cada uma de vocês. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Professora Ilana, boa tarde, bem-vinda. Muito obrigada. Eu vou aqui fazer uma apresentação de um breve resumo da sua trajetória acadêmica. A professora Ilana é engenheira de pesca pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ela é mestre e doutora em recursos pesqueiros e aquicultura, também pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Atualmente é professora do curso de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Maranhão, Campus Pinheiro. Ela tem experiência na área de recursos pesqueiros, com ênfase em aquicultura, atuando principalmente nos seguintes temas: cultivo de zooplâncton, cultivo de microalgas para alimentação de zooplâncton, ostras e mariscos, e atualmente está desenvolvendo pesquisas com bagrinho, tanto na área de reprodução, larvicultura e alevinagem. Professora pesquisando aí bagrinho, que é da minha região também, eu que sou de Bequimão. Professora Ilana, um prazer receber aqui o IFMA Campus Maracanã e o Núcleo de Maricultura no Mar. Dão boas-vindas e desde já agradeço pela sua disponibilidade por participar e mediar aqui essa segunda palestra do nosso evento. Eu que agradeço pelo convite. O evento está lindíssimo, com palestras maravilhosas. Então, o prazer, Rômulo, é todo meu de estar aqui. Boa tarde a todos e a todas que estão participando do Fórum Online de Cultivo de Moluscos. É claro que gostaríamos de estar presencialmente, porém, este é o nosso novo normal. Contudo, esse novo normal está democratizando e permitindo que conheçamos as pesquisas desenvolvidas por grandes pesquisadores em Santa Catarina, no Pará, em Pernambuco, sem sair da nossa casa. A nossa palestrante, Daniele Matias de Macedo Dantas, mais conhecida carinhosamente como Dani, foi a minha contemporânea na Universidade Federal Rural de Pernambuco, só que eu ainda estava no primeiro período, entrando ainda no laboratório, e a Dani já vinha desenvolvendo pesquisas no seu mestrado. E no começo da minha vida acadêmica, foi a Dani quem me ensinou tudo de microalgas. Então, Daniele Matias de Macedo Dantas, ela possui graduação em bacharelado em Ciências Biológicas e mestrado em Recursos Pesqueiros e Aquicultura pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, doutorado em Ciências Biológicas na Universidade Federal de Pernambuco, tem especialidade em cultivo e biotecnologia de microalgas, possui cursos de aperfeiçoamento de algocultura nos Estados Unidos, aquicultura e malacocultura no Chile e carcinicultura no Equador. Atualmente é professora e coordenadora geral dos cursos de graduação da UFPR-PE. Vamos agora nos deleitar com esta brilhante palestra da Dani. Passo a palavra virtualmente para você, Dani, e um abraço especial para os meus alunos do campus Pinheiro da Engenharia de Pesca, que estão todos ligados nessa palestra. Um beijo, bom evento para todos. Dani, com você. Obrigada, Ilana, que belíssimas palavras. Começar
uma palestra com palavras como essa realmente, né, me deixa sem fôlego. A palestra de hoje, né, vai ser um tema super importante, né, é um tema que realmente define o cultivo de moluscos bivalves, e vou projetar aqui a palestra para a gente começar sem muitas delongas. Tá vendo, Ilana? Tá conseguindo ver? Tá conseguindo ver? A sua apresentação começou a aparecer agora. Perfeito. Bom, muito boa tarde a todos e todas que estão escutando a gente nesse momento. É um prazer enorme estar aqui falando nesse evento, esse fórum online de cultivo de moluscos, coordenado pela professora Isabel Funo, né, que tem conduzido brilhantemente o núcleo de maricultura do Instituto Federal do Maranhão, no campus São Luís, que desde já parabenizo, né, pelo aniversário. O núcleo de maricultura, acho que vale a pena ressaltar, ele vem desenvolvendo pesquisa, né, e em alguns eventos, inclusive que eu estava presente, tem recebido prêmios, né, um núcleo que vem crescendo muito e que vem contribuindo muito para a maricultura no Brasil e também no mundo, né, já que trabalha com espécies da região, né, espécies que são produzidas na região de São Luís. Então, é um prazer muito grande. Eu começo parabenizando a Isabel pelo evento. Ele está lindíssimo, é um evento único, ímpar no Brasil. Eu sei que tem pessoas de outros países assistindo, então, muito bem-vindo a todos e a todas à palestra, né, e ao evento. O tema da palestra é produção e impacto das microalgas no cultivo de moluscos bivalvos. Então, qual é o impacto que as microalgas têm nesse cultivo de moluscos, né? As microalgas, elas são simplesmente a base da cadeia alimentar para todos os organismos aquáticos, né? Ou diretamente, no caso de larvas de camarão, larvas de ostras, né, mexilhões, como indiretamente para outros organismos aquáticos. Então, são organismos, né, extremamente importantes no que tange a alimentação e a nutrição, né, o desenvolvimento, crescimento, reprodução. Só que para a produção em laboratório de moluscos bivalves, é de suma importância que também haja a produção de microalgas, né, já que elas são a base na alimentação desses organismos. Então, ao longo da palestra, a gente vai falar sobre esses temas que estão aqui expostos, né? As próprias microalgas, a alimentação, nutrição, a produção, e, por fim, o impacto desses organismos, das microalgas, na produção dos moluscos bivalvos. As microalgas, elas representam uma cadeia, né, de suma importância, como eu falei, a base da cadeia alimentar. E aqui, nessas imagens, eu trago algumas espécies que são importantes na aquicultura de uma forma geral. Hoje, a gente tem cerca de mais de 40 espécies utilizadas na aquicultura, produção de moluscos, produção de camarão, né? Produção de peixes, mas também, especificamente, que é o tema da palestra, espécies que são utilizadas na larvicultura de moluscos bivalvos. Então, aqui a gente tem a Thalassiocira, a Isocrisis, a Tetracelmes, Pavlova, Quetóceros, né? Que são espécies de suma importância na larvicultura. Então, como primeiro tópico, vou falar sobre a alimentação dos bivalves. A dieta dos bivalves, utilizando as microalgas, quando utilizada artificialmente em laboratório, ela deve ser priorizada com a dieta diversificada. O que é que eu quero dizer com isso? 2 ou mais espécies na alimentação, né? Utilizam isocrises com aquetóceros, uma tetracelmes com aquetóceros, haver uma diversificação nessa alimentação.
Mais na frente eu vou explicar o porquê disso. É importante entender que os moluscos eles possuem células sensoriais, reconhecimento físico, reconhecimento químico, né, de moléculas que estão na água. E a partir desse reconhecimento, eles vão separando, selecionando, né, microalgas de interesse. Não só microalgas como outras partículas, mas as microalgas como foco, né, como base, né, da alimentação deles. Então, as microalgas, elas, no ambiente, elas liberam metabólitos, né, esses metabólitos eles são liberados para o meio extracelular, e compostos como carboidratos, por exemplo, polissacarídeos, eles são ligados a lectinas, que são produzidas no manto, né, e com essa junção química, a ostra ou outros bivalves, eles vão absorvendo esses elementos. Então, há uma química muito forte entre os elementos que estão fora do animal e dentro do animal. E quando ele faz a filtração, eles acabam absorvendo os organismos, não só pela seleção química, né? A gente tem a seleção física também, o tamanho da partícula é importante, dependendo da fase que o animal está, fazendo com que o animal rejeite, né, ou retenha essas partículas. Essa absorção é feita pela filtração. Essa filtração ela se dá pelas brânquias ou pálpebras labiais, né? E as próprias brânquias elas também fazem essa seleção dessas partículas, né? E principalmente das microalgas. No meio ambiente natural, essa produção primária, essas microalgas elas estão presentes, né, como organismos fotossintetizantes e produção primária nos ambientes aquáticos, né? Sejam eles ambientes brucícolas, marinhos, né, estuarinos, onde estão presentes uma grande diversidade de bivalves. E essas microalgas elas estão em tamanhos diferentes, dependendo da composição da água e também da qualidade do ambiente, né, dos parâmetros de luz, temperatura. Então, a composição dessas microalgas no ambiente ela vai variar. Então, de pico, nano, microplâncton, né, que são organismos com mais de 20 micrômetros. Na fase inicial, principalmente, as larvas elas começam se alimentando de organismos menores, né, o nanoplâncton, o picoplâncton, e depois, quando maiores, vão se alimentando do microplâncton e do plâncton em si. Além disso, as ostras elas também acabam absorvendo, como parte de sua alimentação, boa parte de matéria orgânica, né, e sedimentos que são ressuspensos do fundo desses ambientes. Com relação à alimentação, a gente tem aqui, né, algumas espécies que eu já mencionei, e essa alimentação, ela se dá principalmente focando em 3 fatores, né? Que é o valor nutritivo, a digestibilidade e o tamanho. O valor nutritivo por quê? Porque as microalgas elas são diversas, né? Existe uma diversidade muito grande de espécies e também, né, de composição química. Então, por esse motivo, é importante que as ostras elas absorvam, as ostras, os mexilhões, né, vieiras, eles absorvam a maior diversidade possível de microalga. E que essas microalgas elas também sejam digeríveis, né? No ambiente artificial, no laboratório, quando você seleciona uma alga para cultivar, é importante que você tenha em mente que ela não só tenha um valor nutricional interessante, mas também que ela seja digerível, porque se os moluscos não conseguirem absorver, eles não vão conseguir. Se eles não conseguirem digerir, eles não vão conseguir absorver, né, esse valor nutritivo que elas têm. E outro fator é o tamanho, porque dependendo do tamanho da ostra, da fase em que ela se encontra, é importante que se tenha em mente também o tamanho da água que você vai ofertar, ou que ela esteja no ambiente. Uma tabela com um exemplo de diferentes fases larvais, esse é o exemplo da Crassostrea, de um cultivo de Crassostrea gigas, lava D, Veliger, pé de Veliger, que são as diferentes fases. E aqui as espécies que são selecionadas para alimentar as ostras nessas fases, que é a concentração que se usa em alguns laboratórios e a mescla, né, de microalgas de acordo com o tamanho das larvas. Isso é só um exemplo hipotético, né? Pode ser, em algumas larviculturas se usa bem menos, chega a se utilizar 15 mil células por ml, por exemplo, de concentração na água para alimentar as ostras. Existem também várias formas de se delimitar a média de proporção de microalgas na alimentação, dependendo da espécie que você está cultivando, né?
que é um exemplo, por exemplo, da Crassostreia virgínica. Então, se utiliza 15 larvas, densidade larval de 15 larvas por ml num cultivo, por exemplo, se utiliza essa concentração aqui, cerca de 1.500 células de larva de microalgas por larva por dia. E a partir daí você faz um cálculo de quanto que você vai precisar produzir e também de ofertar para as microalgas. Dependendo da microalga, ela apresenta tamanho diferente. Então, por isso, como se tem em mente que é importante uma dieta diversificada, então aqui a gente tem proporções diferentes, né, levando em consideração o tamanho da Isocris galbana, que é uma microalga pequena, né? Outros aspectos importantes no cultivo da microalga, mas já falando um pouco de cultivo, é você determinar, depois que você determinar a espécie, ou seja, valor nutricional interessante, que seja digerível, que seja possível de cultivo, é importante você ter em mente no cultivo alguns aspectos, como a concentração que a microalga se encontra, a qualidade da microalga, né, tem muito a ver com o ambiente que ela está sendo cultivada, e também a fase de vida dela. Porque a gente tem um gráfico, né, mostrando um gráfico hipotético, mostrando um crescimento de uma microalga, fase de latência, fase inicial, fase exponencial, que é a fase de crescimento, onde ela está absorvendo todos os nutrientes, né? O crescimento desacelera e depois tende à morte. Essas fases, elas vão determinar a qualidade que a microalga se encontra. Por quê? Porque é a fase de vida onde ela está absorvendo os nutrientes, produzindo compostos dentro dela que serão interessantes para a alimentação. Então, a escolha da fase que você vai utilizar para alimentar, né, ela sendo cultivada, você vai extrair ela no momento que ela está na fase exponencial, fase estacionária, é interessante você ter em vista essa questão para poder você entender qual exatamente é a fase que você vai utilizar. Aqui a imagem do microscópio mostrando a câmara Neubauer, mas, na verdade, para se obter essa curva, né, são feitas contagens que podem ser feitas manualmente, com essa câmera aqui de Neubauer, com contagens de células, ou através de equipamentos como contadores de células automáticos, né, ou se não com espectrofotômetro, né, através de concentração de clorofila e a partir daí de biomassa. Enfim, existem várias metodologias. E na nutrição, depois da alimentação, depois que os bivalves eles se alimentam, né, eles absorveram, né, qual a importância das microalgas na nutrição desses organismos? As microalgas, elas são fonte de vários metabólicos bioativos, né, que são promotores de saúde. Como assim? Eles têm metabólitos, proteínas, carboidratos, lipídios, entre outros, né? Esses são os macro. Então, esses compostos, eles também promovem atividades biológicas, né? Atividade antibacteriana, atividade antiviral, compostos que apresentam atividades antioxidantes. Então, esses compostos, eles variam dentro da microalga. A maioria das microalgas apresentam uma concentração, lógico que tudo isso dependendo do meio e dos nutrientes que estão disponíveis para ela. Então, uma média, né, de 25% a 40% de proteína, que já é uma concentração muito alta, né, de 5% a 30% de carboidrato e de 10% a 30% de lipídio. Todos esses nutrientes, eles são fundamentais para todas as atividades vitais dos bivalves. Além desses nutrientes, alguns grupos de compostos também são importantes, como pigmentos, né, carotenoides, aminoácidos, né, relacionados às proteínas, e isso é extremamente importante para aumentar o valor nutricional da dieta desses animais. Falando um pouquinho de lipídio, a gente tem aqui uma tabela que está bem pequenininha, mas eu acho que vocês vão conseguir enxergar, né, com espécies de microalgas, e aqui a concentração de lipídio em porcentagem por biomassa seca. Coloquei em vermelho aqui as espécies que são importantes para moluscos bivalves, na produção de moluscos bivalves. Por todos aqueles critérios que a gente já viu, né? Nutrição, são digeríveis, têm composição nutricional interessante, podem ser cultivadas. Então, por que os lipídios em si dessas espécies, elas, se vocês observarem, são maiores, né? Em alguns aspectos aqui, chegam a ser maior concentração que outras espécies, porque essas espécies apresentam uma concentração de lipídio interessante pela própria morfologia genética, né? E também a presença de dois ácidos graxos muito importantes, que é o eicosapentanoico
e o docosahexanoico, né, que são ácidos graxos que são fundamentais. Depois que eles absorvem esses nutrientes, esses lipídios, eles vão ser fundamentais para fornecer energia para o crescimento, energia para a reprodução, estruturação da membrana celular, né? São componentes importantes de hormônios que vão ser fundamentais no processo de reprodução desses animais e também são importantes porque colaboram na absorção de algumas vitaminas, principalmente aquelas do complexo B, né? Vitamina tiamina, cianacobalamina. Com relação ao histórico de cultivo de microalgas, né? Quais são como começou, né, o cultivo em si? Como foi que iniciou as técnicas de cultivo? Foi lá em 1890, né, as primeiras técnicas de cultivo com a chlorella vulgaris. Em 1893, as algas marinhas elas já começaram, especificamente as diatomáceas, a serem utilizadas para cultivo. Né? Em 1910, foi utilizado o próprio solo para nutrir a água do mar e assim cultivar a espécie Thalassoscira grávida. E em larga escala, produção em larga escala, principalmente para alimentação de moluscos, né? E crustáceos, peixes, foi em 1950, quando o Japão liderou, né, em 1960, essa produção. Foi também nessa época, mais ou menos, 1960, que Provazoli, né, Jolie Provalosoli, ele viu que havia uma necessidade de vitamina nesse crescimento, e nem só esses agentes, esses componentes que estavam na água do mar. Então, incrementando o cultivo, né, a possibilidade de produção de biomassa em larga escala e também biomassa de qualidade. E hoje, a gente tem um aprimoramento nos cultivos, em tecnologia, né, desenvolvimento de técnicas que aumentam a produtividade, garantem a qualidade da biomassa, muitos trabalhos envolvendo o melhoramento genético, né, induzindo a produção de alguns compostos de interesse específicos, como os lipídios, né, alguns aminoácidos essenciais. E também é interessante falar das automações no cultivo e também a busca por novas espécies de microalgas que são específicas para determinadas espécies de moluscos. Então, quando você vai iniciar um cultivo, o que é muito importante saber? Você determinar que espécie você vai utilizar. Então, todas aquelas questões que a gente já viu, né, de possível de crescimento, que elas sejam viáveis para a alimentação dos moluscos bivalves, né? O custo de produção também não pode ser muito alto, porque senão inviabiliza a produção. Hoje, o custo de produção de um laboratório de microalga para moluscos bivalves, ele custa cerca de 40% do custo total do cultivo. Então, é um custo relativamente alto, né? Mas também compensa, porque sem elas não haveria cultivo de moluscos bivalves. Em laboratório, estou falando, né? Então, a manutenção de microalgas de elevada qualidade é importante, né? As taxas de crescimento, avaliar se as microalgas têm toxicidade ou não, isso é fundamental também, composição química e o tempo de cultivo. O que dá no final, algas saudáveis, bivalves felizes, né? E o que é que precisa para se ter um cultivo de microalgas com sucesso? Principalmente a luz, porque são organismos, né, fotossintetizantes, eles precisam da luz para poder sintetizar os compostos, que são de interesse dos bivalves, né? Controle de pH, nutrientes, né? Se for possível adicionar carbono através do CO2, né? Avaliar a presença de contaminantes, porque isso pode acabar com o cultivo, também comprometer a alimentação, né, dos bivalves, a temperatura e a seleção dos nutrientes específicos para determinadas espécies. Isso é importante mencionar. Quando a gente fala de nutrientes, a gente tem que entender quais são os nutrientes que a microalga necessita. Mas como assim? Depende da espécie que você vai trabalhar. Então, cada espécie ela tem sua especificidade, porém, existem meios específicos para grandes grupos de microalga. E aqui eu cito alguns, né, o Conway, o Gila, né, o Cifdec. Esse aqui é o último, né, é um meio que é mais utilizado como fertilizante na produção final, né, em tanques maiores, por causa da viabilidade financeira mesmo. E o que é que tem nesses meios? Né? Aqui é um exemplo do meio Conway, a gente vai encontrar vários elementos, né, que são importantes, cloretos, nitrogênio, fósforo, alguns microelementos, né, zinco, cobalto, se for diatomácea sílica, né, e as vitaminas do complexo B, que eu mencionei anteriormente.
função desses nutrientes, né? É muito importante você entender isso. Vocês entenderem isso. Qual a função? Cada nutriente desse ele tem uma função específica na fisiologia da microalga. Então, por exemplo, o nitrogênio na formação de aminoácidos, né, que está relacionado com proteínas. Então, o molibdênio ele é essencial para a fixação do oxigênio. Então, muita gente não menciona isso, né, não avalia essa importância. Então, a presença desses compostos eles vão determinar a qualidade da microalga, que, por sua vez, vai determinar a qualidade dos bivalves no cultivo. Os cultivos eles são divididos em algumas etapas, né? Ou tipos de cultivo. Basicamente, para moluscos bivalves, né, principalmente aqui no Brasil, a gente tem o cultivo semicontínuo, né, começando pelos tubos, volumes menores, e isso vai vai repicando, né, para volumes maiores até chegar a tanques geralmente externos. Né? Nessa primeira fase, geralmente aqui no Brasil, principalmente, se usa muito Gila, no mundo inteiro, na verdade, o Gila é o meio mais utilizado, e quando parte para esse cultivo mais externo, se utiliza outros fertilizantes mais gerais, porque, como eu falei, o custo se eleva um pouco. Aqui outras estruturas de cultivo, né, em bolsas de plástico, em tanques de plástico também, em tanques de fibra de vidro, acrílico. A gente tem várias estruturas. O cultivo contínuo com fotobioreatores, né, esse cultivo é um pouco mais caro, a estrutura é fechada, porém se tem altas produtividades e o controle também da qualidade, principalmente no que tange à contaminação. Apesar de ser um cultivo mais dispendioso, né, é um cultivo que realmente traz uma produtividade maior com garantia de qualidade. Um aspecto, um ponto que não é tão positivo é a questão da operação desses sistemas, né, e a própria implementação deles, que tem que ser muito técnica, né, pessoas especializadas e que entendem do processo. É um cultivo pequeno em fotobioreator, foi tirado da Universidade da Califórnia, em San Diego. Todas as fotos que estão sem fonte foram fotos pessoais, tá, pessoal? Eles são controlados a injeção de CO2, luz, temperatura, pH, né, de forma automatizada. Com relação à oferta dessas microalgas, como é que as microalgas elas podem ser ofertadas? Elas podem ser ofertadas diretamente do tanque de cultivo, como a gente viu nos tanques anteriores, né, das imagens anteriores, e também elas podem ser ofertadas como pasta. Né? Essa água ela é retirada, né? A microalga é concentrada através de floculantes, né, químicos ou naturais, né? Ou através de centrífugas, né? Você tira o excesso de água, acumula a quantidade de células, elas podem chegar a 2 bilhões de células por ml, né? Num único ml, comparado, por exemplo, a uma concentração de 300 mil células por ml num tanque de cultivo. Então, a diferença é muito grande. Essa pasta de microalga, ela é comercializada aqui no Brasil. Eu tenho visto que há algumas empresas ou algumas pessoas têm se interessado, né, nesse mercado. É um mercado que tem espaço aqui no Brasil, apesar de algumas questões específicas do país, mas fora do Brasil é muito comercializado, né? Existem pastas de microalgas específicas unialgais, né, como vocês estão vendo aqui, de isocrises, pasto de Pavlova, de Donocloropsis, especificamente de uma única alga, e tem também pastas que são mix de diversas microalgas, exatamente para dar essa diversidade nutricional, né, diversidade de microalgas, então diversidade nutricional para a alimentação de moluscos bivalves. O preço não é tão interessante, né, porém, depende do ponto de vista, porque dependendo da qualidade dessa biomassa e também do sucesso, da garantia da presença principalmente de ácidos graxos poliinsaturados, né, na dieta desses animais, talvez vale a pena. Então, teria realmente que fazer uma relação custo-benefício. O custo disso, eu fiz uma pesquisa rapidamente, né, no mercado internacional e, convertendo para real, dá uma média de R$250 por litro. Uma pasta com essa concentração aqui. Né? Se utiliza geralmente 8% do volume na alimentação. E aí, já chegando ao final, o que é interessante? Levando em consideração muito rapidamente, eu passei muito rápido, né, em todas
as etapas que estão relacionadas com o cultivo e a importância das microalgas, quais são os impactos que as microalgas têm nos bivalves, né? Será que é só na alimentação? Será que é só na nutrição desses animais? Então, a gente já sabe que não. As microalgas, elas têm um papel fundamental na manutenção da qualidade da água, né? Na ciclagem dos nutrientes que estão na água. Além disso, as microalgas, elas também estão relacionadas com a concentração, em muitos momentos, de bactérias, né? Elas atuam como um probiótico natural. Esses elementos, esses metabólitos que são liberados para fora da célula, né? Eles são absorvidos por algumas bactérias que, na verdade, funcionam como bactérias gram-positivas, né? Que funcionam como uma blindagem a bactérias patógenas gram-negativas que possam estar no meio do cultivo. Com relação ao crescimento, sobrevivência, a gente falou no início, né? Super importante, exatamente por causa dos compostos nutricionais presentes na microalga, elas vão favorecer um crescimento mais tranquilo para os bivalves, um crescimento com compostos que vão garantir o crescimento, principalmente na metamorfose, nas fases larvais, né, a troca de fase no laboratório, o que garante também, por consequência, a sobrevivência e a qualidade da larva. Por que é importante isso? Porque no momento que as larvas elas saem do laboratório para o ambiente de cultivo, ou até as adultas no ambiente de cultivo, elas estão passíveis a mudanças climáticas, por exemplo, ou até a outros patógenos. Então, quando a microalga vem com o sistema imunológico, né, com compostos nutricionais que garantem a qualidade dessa larva, você está garantindo aí uma sobrevivência ou no campo ou no laboratório. Tudo isso está relacionado à nutrição, né? Macronutrientes, energia, né? Que são fornecidas pelas microalgas, os macronutrientes, principalmente carbono, nitrogênio e fósforo. Mas sem esquecer dos micronutrientes também, que são importantes. Na reprodução, porque principalmente os lipídios, eles estão associados com a produção de hormônios de suma importância na formação das gônadas, no desenvolvimento gonadal, principalmente no período reprodutivo, na gametogênese, né, toda essa parte de... E também na própria metamorfose, como eu falei anteriormente. As microalgas também são importantes na desova, né, porque podem ser um estímulo positivo, mas também podem, em algum momento, ser um estresse para elas. Muita microalga também não é interessante. A presença de uma grande concentração de microalga pode provocar um estresse pela própria capacidade de filtração das ostras, né, dos bivalves, e essa capacidade de filtração estressar, aumentar, saturar, e elas acabam, né, desovando ou impedindo a desova. Muitas vezes as microalgas são utilizadas como estímulo, né, na desova. Então, um ponto interessante. Outro ponto interessante é com relação a patógenos, né? Existem vários patógenos que acometem os bivalves. E aí, as microalgas vêm com atividades biológicas muito interessantes, né? Atividade antibacteriana, atividade antiviral, isso já está constatado em vários artigos, né? Essa capacidade que elas possuem de inibir o crescimento de algumas bactérias e vírus, e com isso reduzindo, né, a possibilidade ou a redução de patógenos nesses organismos. E, por fim, né, o impacto das microalgas no mercado dos bivalves, né? As microalgas podem ser um calo em alguns momentos, né? A gente tem microalgas, alguns dinoflagelados, algumas espécies que produzem toxinas, neurotoxinas, hepatotoxinas, né? E nesse momento, como os bivalves eles são produzidos no ambiente externo, não é possível você controlar esses blooms, né, de algas com essas toxinas. Então, isso pode influenciar negativamente no mercado. Mas aí, em alguns locais do mundo, né, aqui no Brasil também, existe um controle sobre isso, né, interrompido o cultivo, exatamente para que as ostras, para quando esse bloom passe, né, as ostras, por filtração, há uma certa depuração, e aí essas ostras podem ser comercializadas. A outra coisa interessante é que as microalgas elas vão definir muito o sabor e a cor das ostras, né? Exatamente porque é a base da alimentação. Então,
Essa cor ela pode ser afetada positivamente, como no caso da meionina, né, que é um pigmento produzido por uma microalga, e esse pigmento torna a ostra um pouco mais verde, né, como vocês veem na imagem aqui, antes e depois do consumo. Então, essa coloração, essa pigmentação, em alguns locais, como por exemplo na França, torna a ostra uma iguaria. Então, ela visualmente, né, e alguns, né, sentem também o sabor, ela se torna mais atrativa e, portanto, é uma ostra mais cara. Além disso, a marinina ela tem alguns compostos, né, que têm atividades antibacterianas, né, antioxidantes, o que torna a ostra também agrega valor à ostra. Para a maioria dos trabalhos mostram que há uma redução no crescimento, mas com relação ao mercado, né, talvez seja uma coisa interessante para se pensar e se utilizar. Aqui no Brasil, uma coisa que é interessante se falar é a importância de seleção de espécies, né, espécies nativas, né, espécies nativas que podem ser utilizadas no cultivo de nossas espécies. Muitas vezes nos laboratórios, e isso aconteceu né, que a gente mantém, são as pessoas acabam adquirindo, né, espécies de micro-algas de outros locais para produzir nos nossos laboratórios. Então, fica aí uma reflexão para finalizar. Né? E aí eu agradeço muito o convite da professora Isabel para a participação desse evento brilhante. Eu considero um evento extremamente importante no Brasil, principalmente em tempos de pandemia, né? Um evento que traz muita informação, né? Traz temas super interessantes, temas que possibilitam quem está em casa, né? Um pouco angustiado, né? Em algumas universidades as aulas são canceladas, então está participando e dialogando um pouco sobre temas que fazem parte da nossa vida, da nossa área, né? E até que não é da área, acho que são temas bem interessantes. Tá bom? Então, agradeço o convite e me coloco à disposição para perguntas. Dani, excelente palestra. Para quem ama as microalgas, essa palestra foi um deleite. E conseguimos ver nessa palestra a grande importância das microalgas em todo o ciclo de cultivo para os moluscos. Obrigada, Ilana. O tema é um tema muito abrangente, né? A gente podia ficar horas aqui falando sobre o impacto das microalgas na produção dos moluscos bivalves. A gente tem um impacto aí, não é só na ostra, é na água, é todo um conjunto, né? É desde a fase larval até o animal adulto, principalmente para os bivalves, né? Que são organismos filtradores e que realmente dependem das microalgas para viver e nos cultivos, né, para se obter resultados zootécnicos, né, interessantes. Com certeza. Dani, tem algumas perguntinhas aqui dos nossos telespectadores que estão assistindo aqui o nosso fórum. O André Bandeira, ele perguntou: é possível a alimentação de bivalves com microalgas secas ou desidratadas ou liofilizadas? André, né? André, obrigada pela pergunta. Sim, no mercado... Isso, o André. Aqui no Brasil eu nunca vi. Mas no mercado internacional existe sim. Eu ia até colocar lá na apresentação, quando eu falo a forma de você utilizar as microalgas, né, in natura ou em pasta. Existe sim um mercado que vende Nanochloropsis em pó, né, liofilizada, e outras espécies ocrises também, Pavlova. É possível, porém, os resultados eles não são os mesmos, né? O que se indica é utilizar num possível colapso do cultivo de microalgas. Por quê?
Porque essas microalgas, elas não conseguem fazer com que as ostras elas apresentem os mesmos a mesma questão sensorial que ela tem com microalgas vivas, microalgas in natura. Como eu falei, a absorção das microalgas ela não se dá só pelo tamanho, não se dá, não é só questão física, mas também a questão química dessa relação. Então, é possível, mas não, no meu ponto de vista, e por tudo que eu tenho visto, não é viável somente a utilização dessa dieta seca. Excelente. Dani, outra perguntinha aqui. A Gabriela Cristina, ela pergunta se excesso de microalgas também pode causar off-flavor em bivalves. Cortou para mim, Ilana, cortou. Se a espécie de microalga... A Gabriela, ela pergunta se excesso de microalgas podem causar off-flavor em bivalves. A pergunta cortou para mim. Se excesso de microalgas podem causar off-flavor em bivalves. Oi, gente. A conexão da Dani caiu. Então, gente, cadê? A Gabriela, ela perguntou se o excesso de microalgas também pode causar off-flavor em bivalves. Isso vai depender do lugar que esses bivalves estão sendo cultivados. Se no ambiente natural tiver uma grande floração, principalmente de cianobactérias, essas cianobactérias têm essa característica de causar off-flavor em bivalves. Aqui, o Davi Borovics, ele pergunta quando se escolhe um adubo químico ou orgânico para cepas e cultivo massivo de microalgas. Há a preocupação de acumulação de metal pesado para a ostra alimentada com a alga cultivada com este adubo. Então, Davi, a gente recomenda, até por questões sanitárias, de se cultivar uma microalga realmente com um meio de cultura adequado, principalmente compostos inorgânicos, orgânicos com macro e micronutrientes. A gente, no caso, fazendo o cultivo dessa microalga com adubo orgânico, com essas coisas, pode ocasionar, sim, talvez algum
tipo de contaminação para essa espécie. Então, a gente estaria indo de conta a toda essa evolução que até a própria Daniele falou, né? Da gente formular meios de culturas estéreis para o cultivo dessa microalga, para que essa microalga seja ofertada para esse molusco bivalve mais acênica possível, com o mínimo de contaminação possível. Então, por conta disso, a gente não utiliza estrumes orgânicos, nada disso. Utiliza realmente compostos inorgânicos ou orgânicos, mas de forma estéril no cultivo das microalgas. Me escuta? Me escuta, Ilana? A Dani voltou? Dani? Oi, me escuta? Como estamos ao vivo, essas ocorrências terminam acontecendo, normal, nesses imprevistos, mas a Dani já está de volta aqui para continuar respondendo as perguntas. A Ana Rafaela, ela pergunta como controlar o impacto das microalgas depois de um bloom algal. Ana Rafaela, eu não sei se a tua pergunta é controlar o meio ou controlar nos organismos. O bloom algal, ele se dá principalmente em momentos de transição, mudança de estação, na chuva, o que vai influenciar na qualidade da água, temperatura, pH. Com isso, algumas espécies, elas se sobressaem e a causa provocando o bloom. Como controlar isso não é possível, porque você está num ambiente natural. A ideia é você, em alguns momentos, isso pode acontecer pela qualidade da água, que é promovida, às vezes, por esgotos domésticos, né? E questões ambientais, né, provocadas, antrópicas, provocadas pelo homem. Então, o interessante é que se evite, né, se faça um cultivo sustentável, né, respeitando as questões ambientais, mas é inevitável, né, o bloom de algumas algas, eles acontecem e não tem como você evitar isso, porque a gente está falando de ambientes abertos, né, ambientes, baías, não tem como controlar isso. Certo. O Davi, Dani, ele pergunta, em termos de custo-benefício, é mais rentável para começar uma startup da biomassa algal comprar uma cepa isolada por importação ou tentar isolar em laboratórios próprios? Olha, o custo de uma cepa axênica sem bactéria custa $125. Uma cepa que você vai ter, né, custa aí uns 600, por aí, R$600. Alguns produtores, eles adquirem de outros laboratórios, né? Mas, se você tem a possibilidade de isolar uma espécie, a gente tem espécies, nós temos espécies nativas, principalmente se você cultiva organismos nativos, né? Então, isso é de fundamental importância que você também isole organismos nativos, micro-algas nativas. Então, se você tem a oportunidade de isolar, e tiver estrutura, né? E tiver a condição de isolar, é melhor, porque às vezes o custo sai um pouquinho alto. A não ser que você consiga essa cepa com um laboratório, né, amigo, mas aí lembre-se que existe a questão também de transição de patógenos, né, porque as micro-algas elas vêm em meio de cultura e não se sabe como ela vai estar em outro laboratório que você possa adquirir. Então, tem toda essa questão, né? O custo-benefício está relacionado não só com o dinheiro, mas também com a segurança. Certo. Dani, o Levi, ele pergunta quais as maiores dificuldades para os cultivos de microalgas? A maior dificuldade, na verdade, ela está em manter o cultivo pleno, né? O cultivo sem surpresas. Porque o que acontece? Como as microalgas elas são a base da alimentação dos bivalves, se o sistema colapsa,
por uma contaminação, ou por uma questão, né, se for um tanque externo, por uma questão ambiental, colapsa e a microalga morre. As ostras, né, principalmente se você está no período de lavicultura, isso dá um problema de colapsar a sua lavicultura. Então, eu acho que é manter, não existe um segredo, eu acho que é ter cuidado, todas aquelas questões que eu falei, né? Asepsia, né? Controle de contaminação, nutrientes específicos, a qualidade de água, temperatura, pH. Então, se você manter todos esses aspectos, levando em consideração a espécie que você está cultivando, porque cada espécie ela tem a sua necessidade específica, né? Temperatura específica, de melhor de cultivo, né? Algum nutriente ou outro que é mais importante para aquela espécie, aí você vai garantir o sucesso do cultivo. Ele ainda pergunta, Dani, e na sua opinião, em relação a custo-benefício, é vantajoso atrelar as duas atividades, o cultivo de microalgas com o de ostras? É fundamental. É fundamental. Se você garante um cultivo de microalga de qualidade, né? E você conseguir otimizar o seu cultivo de microalga, você com certeza vai garantir aí uma lavicultura de sucesso. A base, como eu falei, a microalga está relacionada com sanidade, nutrição, né? A qualidade da água. Então, é viável e com cuidado, né? E tendo técnica também, né? Sobre o tema, é importantíssimo e eu acho que é sucesso garantido. Muito bom. Dani, o Ademir Everton, ele pergunta, na criação de ostras perlíferas, qual a importância da microalga na coloração da pérola? Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. O conjunto bioquímico, que faz com que as ostras, né, elas liberem produtos, né, como, por exemplo, como o NACA, né, que é liberado para a produção da ostra no manto, ele é advindo de tudo que a ostra consome. Né? Então, ele é advindo dos compostos que vêm da água, né, que indiretamente são absorvidos pela microalga e diretamente são absorvidos pelas ostras. Então, essa pigmentação ela vai influenciar de alguma forma, né, no organismo. No organismo, na pérola especificamente, o NACA ele não vai haver uma determinação de cor por causa exatamente da microalga. Diretamente, entendeu? E sílicas juntas, unidas, são moléculas que se unem ali para formar o NACA. Sim. E aí formar a própria pérola dentro do manto. E esses compostos, eles não estão diretamente ligados à microalga, né? E sim indiretamente. Ótima resposta, Dani. Dani, mais uma pergunta. Na fase de engorda das ostras do mangue, por exemplo, algumas microalgas, como diatomáceas, podem causar injúrias mecânicas no molusco, o que leva à diminuição no crescimento. O que fazer para minimizar? No ambiente natural, não há possibilidade de você controlar a comunidade de microalgas que está ali presente. Porque é um ambiente de vai e vem, né? Um ambiente de fluxo muito alto, né? Desculpa, de fluxo muito alto da água, né? E de uma mudança na qualidade de água muito grande. Então, ali, naquele momento, dependendo do período do ano, dependendo da variação da maré, o fluxo do nutriente ele é muito alto. E aí, se vem um fluxo de nutriente com a concentração maior, por exemplo, né, de sílica ou de outros compostos, né, que propiciem um maior desenvolvimento de diatomáceas, você não tem como controlar isso, infelizmente.
né? O ambiente, aquilo que eu falei, acho que na resposta anterior, é importante a gente ter em vista a sustentabilidade, né? A gente vê na aquicultura comumente, né, um aumento de densidade, né, dos cultivos, de peixe, até de molusco, né? A gente vê um aumento muito grande da densidade em tanque-rede, né, e nos moluscos, nas estruturas de cultivo, e isso, às vezes, é muito maior do que a capacidade de suporte do ambiente. E aí, com isso, você pode proporcionar uma maior concentração de compostos, né, de metabólicos produzidos pelos próprios animais, e que o próprio ambiente não suporta. Então, é importante se ter em mente isso, o equilíbrio do ambiente e o controle é a partir daí, né, da prevenção do que se pode acontecer na água e, consequentemente, no bloom das microalgas, de interesse ou não. Essas injúrias, elas podem realmente acontecer. Existem algumas espécies que provocam, né, algumas injúrias intestinais, inclusive deformidade, né, do trato digestivo. Isso pode acontecer também. Ótimo. Dani, mais uma pergunta. Para o cultivo de bivalves no Nordeste, qual microalga poderia ser cultivada? A gente tem nas nossas águas, né, uma riqueza muito grande, uma diversidade muito grande de espécies. Levando em consideração algumas espécies que a gente encontra aqui na nossa região, facilmente você consegue isolar uma Thalassiosira, facilmente você consegue isolar uma Quetóceros, né, que são espécies extremamente importantes na lavicultura, né, e no crescimento desses animais em laboratório. O mais importante, só complementando, Dani, é você fazer um estudo local, no caso, coletar a água onde aquelas ostras formam os seus bancos naturais. Coletando essa água, a gente identifica quais as espécies que existem naquele ambiente e, posteriormente, tenta fazer o isolamento para, posteriormente, servir de alimentação para essas ostras em laboratório, por exemplo, quando a gente tenta induzir uma reprodução em laboratório, uma larvicultura em laboratório. Então, importante é a gente primeiro estudar aquele ambiente onde existem os bancos naturais das ostras, para depois, posteriormente, ver a floração daquelas algas daquele ambiente, para assim tentar isolar. Isso daí é uma das formas também da gente ver qual espécie seria importante para oferecer para esses moluscos, porque isso vai depender muito da oferta dessa espécie que a gente oferece e também tudo vai depender do desempenho zootécnico desse molusco. A gente só vai saber se a espécie vai ser importante ou não para o molusco quando a gente oferta como alimento e assim obtém um bom desempenho zootécnico. Quando a gente já sabe as necessidades do animal que a gente está cultivando, a gente já vai nas características principais, né? Que é tamanho, né? Composição nutricional da microalga, se ela é passiva de produção, porque nem todas as espécies são, se ela apresenta toxina ou não. Então, a partir daí, você seleciona algumas microalgas e qual que tem a ver com a sua necessidade. Aqui no Brasil, a gente tem cerca de 40 bancos de cepas, né? De espécies de água doce, espécies marinhas, diatomáceas, né? Clorofíceas. A gente tem um banco, várias, inclusive aqui na Federal Rural de Pernambuco, tem o professor Alfredo, que tem banco de cepa, aí no Maranhão, com certeza, né? Ilana deve ter também. E aí, praticamente toda a universidade que se trabalha com aquicultura tem seu banco de cepa, né? As universidades também trabalham com a parte de botânica, de biotecnologia, tem banco de cepa, e esses bancos de cepas eles são formados exatamente assim, né? Ou coletando e isolando algumas espécies de interesse, ou também para estudar a biologia básica mesmo, né? Das espécies, fisiologia. E a partir daí sai a que você deseja para o que você quiser, né? Cultivar ostra ou outros fins, né? Alimentação humana, enfim. Certo. Tem mais uma pergunta aqui. Então, em termos de poluição,
Qual é o que mais geraria impacto ambiental no cultivo de moluscos? Seriam os nanomateriais ou as algas vermelhas, maré vermelha? Tu pergunta de novo, por gentileza, Ilana. Nanomateriais, tu falou? Ou cortou? Não escutei bem a pergunta. Isso, ele pergunta em termos de poluição. Qual é o que mais geraria impacto na produção de ostras? Seria nanomateriais ou as algas vermelhas, a famosa maré vermelha? A maré vermelha, ela acontece esporadicamente. Quando acontece, dá e passa, né? E os nanomateriais, depende do nanomaterial, né? A gente pode ter aí um nanomaterial com compostos cancerígenos que bioacumula na ostra, que, consequentemente, né, no final do processo, vai chegar na gente. Então, os dinoflagelados, né, a maré vermelha, ela dá, com o tempo, ela vai embora, né, a ostra continua filtrando, essas toxinas, elas não ficam no animal, e depois o animal ele pode ser consumido. Então, sem dúvida, eu não sei que tipo de nanomaterial ele está falando, né, mas... no meu ponto de vista, pensando, sendo mais pessimista com relação a esse tipo de material, eu acho menos impactante os dinoflagelados. Certo. Dani, já temos 1 hora de nossa palestra. Gostaríamos muito de te agradecer. Você abrilhantou ainda mais o evento com toda a sua experiência, essa carinha de menininha, mas com tanta bagagem, com tanta experiência. Então, muito obrigada. A Dani disponibilizou o e-mail dela. Então, quaisquer dúvidas que vocês tiverem, pode passar um e-mail que posteriormente ela pode responder essas perguntas. Tá certo? Dani, vou passar a palavra final para você finalizar. Obrigada, Ilana. Excelente mediadora, minha gente. Né? Um expert na área também, então me salvou aí quando a conexão caiu. Não podia ter escolhido uma pessoa melhor do que a Ilana, né, para intermediar essa conversa aí com vocês. Eu quero agradecer novamente a todo mundo, né, que faz o evento, agradecer em nome de Isabel, mas eu sei que aí por trás tem várias pessoas trabalhando, né, tem o próprio jornalista que está aqui na imagem, tem o pessoal que está fazendo a tradução e todo o pessoal da produção que está trabalhando por trás. Então, realmente, parabéns pelo evento, é um evento grandioso, vocês não têm noção, ou têm, não sei, do impacto desse evento, né, no país, e também eu sei que está, como eu falei no início, né, para outros países. Então, para mim, é uma honra muito grande estar aqui. Eu queria agradecer a oportunidade, né, de compartilhar um pouquinho, de passar uma horinha da tarde aqui conversando com vocês. E dizer que o tema ele é fundamental. Às vezes se foca muito no cultivo, né, na estrutura de moluscos bivalves. É importante a discussão em cima das microalgas, porque é a base de tudo, né? É fundamental a formação de novos pesquisadores na área, porque eles vão definir o sucesso da malacocultura, sem dúvida nenhuma, isso aí eu falo com toda certeza. Então, é muito importante que esse evento, o que esse evento fez, né, trazer várias temáticas, mas aí, puxando a sardinha para o meu lado, as microalgas maravilhosas, né, que mantêm as ostras em pé, não só as ostras, né, outros organismos mantêm em pé, não só os animais, como até a gente mesmo, né, com relação à produção de oxigênio e à vida da gente. Então, deixo aí um abraço enorme para todo mundo da produção e finalizo agradecendo, e todo mundo se cuida aí, fica em casa, que o corona tá pesado no Brasil, né? Se cuidem, viu? Um abraço com carinho todo mundo. Então, em nome do IFMA Campus São Luís Maracanã, por meio do Núcleo de Maricultura, o NUMAR, nós agradecemos muito a professora Daniele Dantas, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco nesta tarde. Quando puder, venha nos visitar aqui em São Luís, vai ser um prazer receber você aqui para conhecer mais o nosso campus Maracanã, as nossas atividades de pesquisa, de extensão, de ensino. Com certeza vai ser muito bom
recebê-la aqui para mais trocas de experiência. Quero fazer também, em nome da nossa instituição, um agradecimento à professora Ilana Ferreira Marinho, professora da Universidade Federal do Maranhão, Campus Pinheiro, morando ali pertinho da minha cidade, já é baixadeira. Então, muito bem-vinda à nossa região, muito bem-vinda ao Campus Maracanã. Muito obrigado pela disponibilidade também de fazer a mediação desta palestra. Tá? Quero também aproveitar, pessoal, para fazer um agradecimento especial aos nossos tradutores de Libras, a Laís Tinoco, que é intérprete de Libras do nosso IFMA Campus Maracanã, e ao Rian Arouche, que gentilmente veio participar deste evento conosco, ele que é da Faculdade Pitágoras. Então, nossos agradecimentos aos intérpretes que estão possibilitando que esta palestra tenha mais acessibilidade às pessoas surdas. Então, muito obrigado a todas as pessoas que participaram aqui. Obrigado por todos os comentários. São muitos comentários durante a palestra. Isso mostra o quanto o que vocês estavam falando suscitou interesse nos nossos participantes. São muitas perguntas, muitos comentários. E isso mostra o quanto tem sido um sucesso o nosso evento. A gente estava comentando nos bastidores, inclusive, que a quantidade de público é a quantidade de um auditório lotado, e um auditório grande lotado, e com pessoas de diversas partes do país e do mundo. Então, nós estamos muito felizes, satisfeitos com este evento, que também marca a comemoração dos 10 anos do NUMAR, esse trabalho que é conduzido brilhantemente pela professora Isabel Funo. Então, antes de encerrar este momento, quero fazer um convite para a palestra das 7 da noite, às 19 horas, nós vamos voltar para dar prosseguimento à programação do primeiro Fórum Online de Cultivo de Moluscos, desta vez com a palestra Cultivo de Ostras Nativas no Estado do Pará, com o professor Dioniso de Souza Sampaio, da Universidade Federal do Pará. Quem vai fazer a mediação é a nossa professora Isabel Funo. Então, aguardo cada um de vocês, às 19 horas, a gente retorna com a programação aqui do nosso evento. Quem ainda não está inscrito no canal, se inscreve, porque chega a notificação na hora que a gente entra ao vivo aqui com a nossa programação. Então, até já. Obrigado, professores. Obrigado, intérpretes. Obrigada. E até daqui a pouco. Tchau, pessoal. Obrigada.